Paz do Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza, natural de Macapá, no estado do Amapá, mas resido aqui na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. E louvo a Deus pela vida desses gaúchos que têm me acolhido de uma maneira toda especial, tanto no meio evangélico, os irmãos das igrejas, onde a gente passa. Deus tem colocado pessoas boas no meu caminho, tanto no quesito dos meus irmãos em Cristo, como também os meus amigos de trabalho, colegas de serviço, né? Tantos outros gaúchos que Deus tem colocado na minha vida para se tornar uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, em especial também você que já se inscreveu neste canal. Estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus e continuamos então nos livros chamados livros de poesia. E agora estamos no livro de Eclesiastes. O versículo-chave, eu vou apenas ler ele, mas não vou comentar porque no livro de Provérbios eu dei um toquezinho sobre este versículo. Mas o versículo-chave deste livro está no capítulo 12, versículo 13. Vou ler o versículo 13 e versículo 14. Você já imaginou assim, num período de Páscoa, né? A mãe compra ali um chocolate, digamos assim, pode ser um coelhinho, né? De chocolate, e deixa em cima da mesa. De manhã cedo, seu filho acorda, ele vai direto na mesa e vê aquele coelho ali, os olhinhos dele chegam a brilho, né? Ele vai dar uma mordida na orelha daquele coelhinho. Ele observa que após a mordida o sabor desaparece e ele olha para dentro e vê que está oco. Aquele coelhinho dentro está oco, não tem nada. E ele muitas vezes se frustra, se decepciona. A nossa vida é assim mesmo. Salomão ele vai tratar sobre isso neste livro de Eclesiastes, sobre o ser humano vazio. Quantas pessoas que muitas vezes, iludidos pelos prazeres efêmeros desta vida, eles vão ali, tomam um copo de cerveja, tudo uma boa, segundo, terceiro, demora a se embriagar, mas no dia seguinte continua aquele vazio dentro dele, porque aquele vazio não se preenche apenas com bebidas, mas é com Jesus. Nós temos um vazio dentro de nós que é preenchido através da presença de Deus. Então é importante isso. Quantas pessoas usuárias de drogas vão mergulhando nas drogas, primeiro um baseado, mais um baseado, e outros tipos de drogas, né, existentes aí. E as pessoas vão, parece que insaciável. Mesma coisa, pessoas que se envolvem na prostituição, né? Talvez destrói um casamento, depois daquela situação ele se encontra vazio. E Salomão aqui neste livro ele retrata nós muitas vezes, o ser humano vazio, sozinho, e nós precisamos de Deus na nossa vida. Jesus aqui preenche esse vazio. A mulher samaritana já estava no quarto, quinto casamento. Jesus disse, 5 homens já tivesse, 4 homens já tivesse, esse que agora atende não é teu. Havia um vazio dentro daquela mulher que precisava ser preenchido. Mas só quem era capaz de fazer isso era Jesus, preencher esse vazio dentro de mim e de você. Quando você estiver ansioso, leia a Bíblia. O versículo-chave, então, está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, versículo 14, assim. E tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O versículo 14, eu vou ler ainda o versículo 14 aqui, porque assim, o versículo 14 assim, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom ou mal. Isso aqui fala do julgamento. É muito importante. Na antiga aliança a gente lê este texto aqui, e quando me deparei com isso, eu me apavorei, né? Porque nós somos imperfeitos, ninguém é perfeito. Mas aqui haverá um julgamento. Essa visão do Antigo Testamento ela é diferente da visão do Novo, tá? Porque o Novo Testamento é algo revelado. O Antigo Testamento era sombra, apontava para o futuro. Então, quando você lê o Novo Testamento, você vai observar a revelação e o entendimento melhor que Deus nos traz à luz através do apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus. Ele trouxe muita clareza concernente ao Antigo Testamento. Então, assim, porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Quando a gente imagina assim, a gente imagina logo no grande trono branco. Não, o grande trono branco é apenas os pecadores que não aceitaram a Cristo. Vão estar lá para esse julgamento final. Nós, os cristãos, as pessoas que entregam a sua vida a Cristo, que aceitam Jesus como Senhor pessoal,
ele vai passar pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório, é um tribunal para recompensa, galardão. Nós temos isso aí na nossa playlist do canal. Nós temos aí sobre o grande trono branco e temos também sobre o tribunal de Cristo, em paralelo. Só para você não se assustar muito. O julgamento não será todos da mesma forma, tá? E eu escolhi um texto aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando Salomão ele traça algo muito interessante sobre a nossa vida do dia a dia. Diz assim: há tempo a todo, tudo a seu tempo determinado, há tempo a todo propósito debaixo do céu. E aqui ele vai traçar do nosso dia a dia. E a palavra-chave que eu queria aprender você nesse momento é sobre remir o tempo. O nosso irmão Paulo fala em Colossenses que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. O que quer dizer remir o tempo? É saber administrar o tempo. Se você não souber administrar o tempo, você não vai ter tempo para ler a Bíblia, não vai ter tempo para orar. E nós vamos ver algo muito importante sobre isso aqui. Então, versículo 2, há tempo de nascer, tempo de morrer. Isso aqui é fato, real no dia a dia, né? Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, a época da plantação, mas a época também da colheita. O verso 3 diz assim: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. O verso 4 diz tempo de chorar e tempo de rir. Esse tempo de chorar é muito comum quando a gente vai nos velórios, né? Eu sempre costumo dizer, você pode chorar porque o tempo é esse de chorar. E tempo de rir, quando você vai numa festa, né? Está ali, principalmente agorizada, aí, como diz o gaúcho, a juventude ali, eles dão risada bastante, se adverte, né? Porque há tempo disso, de rir, é tempo de chorar. Aqui o versículo de número 5 diz assim: tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar-se e tempo de afastar-se de abraçar. Se Salomão tivesse vivo hoje, ele teria dito assim: poxa, mas Deus falou tanto pelos meus lábios que eu nem imaginava. Aqui, tempo de abraçar-se e tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos saindo aí do período de uma pandemia e era o tempo de afastar-se de abraçar. Você vê que você não podia nem tocar em ninguém, era só aquele toquezinho com a mão fechada, né? Abraça, então, nem se fala. Cumprimento da palavra de Deus. Há quase 3.000 anos atrás, Salomão escreveu isso e está se cumprindo na risca, né? E o próprio Salomão diz que nada é novo debaixo do céu. Tudo já aconteceu um dia. As coisas simplesmente vão se passando e vão, às vezes, multiplicando, por se multiplicar a iniquidade, vai acrescentando o número. Mas nada é novo debaixo do céu. Tudo que você ouve de notícias ruins, boas, já aconteceu um dia na história da humanidade. Então aqui eu anotei algo importante sobre o tempo, né? Que nós temos que remir o tempo. Como usar esse tempo? Então eu anotei aqui algumas coisas importantes. Ao usar esse tempo, tempo para orar. Nós temos que ter tempo para orar. O crente tem que ter tempo para orar. Então, quando remir o tempo, significa administrar o tempo. Dentro dessas 24 horas do dia, eu não posso esquecer que eu tenho que ter o período de oração. E nós vimos o exemplo de Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. O livro diz que Jesus pegou os discípulos e mandou eles que pegassem a embarcação e fossem para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E após ele despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar, conversar com o Pai. Então você observa, o próprio Jesus deixou este exemplo que nós temos que ter o tempo para orar. A oração é a maior arma que nós temos. É o maior poder bélico que existe neste universo, é a oração. O amado irmão Paulo, falando em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque as armas de nossas milícias, elas não são carnais, né? Mas espirituais em Deus para destruições de fortaleza. Quais são essas armas que Paulo está falando? A arma chamada oração. É uma arma poderosa. Eu acostumo dizer sempre que a brigada militar, que aqui no estado, né, a polícia militar aqui chama-se brigada, o governo pode colocar uma delegacia em cada esquina, a polícia civil investir da forma que quiser. Mas a maior arma está na mão da igreja, não está na mão da brigada, da civil, não está na mão das forças especiais. A maior arma está na mão da igreja.
Porque o tráfico de droga, o tráfico de arma, tudo que existe de maldade neste mundo, ele é projetado no inferno. E a igreja é a única que tem esse poder de neutralizar esta força do mal. Eu moro num bairro aqui, que quando eu cheguei aqui, era um dos bairros mais tenebrosos que tinha. Mas desde que eu cheguei aqui neste bairro, eu tenho orado a Deus para abrir igreja. E nós temos igreja em tudo quanto é canto. É a coisa mais difícil você ver um assalto, porque a oração aqui, ela funciona. Então, a igreja, ela que tem um poder maior, está na mão da igreja, não está na mão das forças armadas, está na mão da igreja. Então, você tem que tirar um tempo para orar. O que é orar? É conversar com Deus, para que Deus possa neutralizar essas forças das trevas. Segundo tempo, é claro que é muitos tempos que nós poderíamos discorrer, mas o tempo não permite. Mas eu botei esse exemplo em primeiro lugar. Tempo para orar. Você tem tirado um minuto para conversar com Deus, para orar com Deus? Você tem tempo para tudo, menos para conversar com Deus, o Criador da sua vida, o que dá força para você, o que abre as portas para você, o que dá saúde para você. Não comece a orar apenas quando o problema estiver na tua vida, mas ora para que Deus possa neutralizar a ação das trevas, para que a praga não chegue na tua tenda, que é a tua vida e a tua casa. O segundo lugar, eu queria chamar a sua atenção: tempo para estudar a Bíblia. Né? Você tem tempo muitas vezes para assistir um capítulo de uma novela que dura 50 minutos, mas não tem às vezes 30 segundos para ler o Salmo 117. Interessante isso. É importante você saber que eu não estou criticando você que assiste um capítulo de uma novela. Eu não estou proibindo você e nem estou criticando. Mas eu estou fazendo uma colocação que é real. Você tem tempo muitas vezes para assistir, mas não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia. Aí se torna uma pessoa vazia, porque uma pessoa sem leitura da Bíblia é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem leitura da Bíblia é uma pessoa incrédula, porque a nossa fé ela é gerada por meio da Bíblia. Romanos 10:17, porque a fé veio pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Mas se você não tira tempo para estudar a Bíblia, né, não tem como. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você não pode se isentar de ler a Bíblia diariamente. Está ansiosa, está nervosa, está nervoso? Para, meu irmão, vai ler a Bíblia. Vai ouvir o que Deus tem para falar com você. Então tem para estudar a Bíblia. O profeta Jeremias, no capítulo 16, versículo 15, ele disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria. Então a palavra de Deus traz esse gozo, esta alegria para a alma da pessoa. Há pouco dias eu comentei sobre o Salmo 1, que diz que o prazer do justo é na lei do Senhor, e na sua lei meditada de dia e de noite. E você tem lido a sua Bíblia? Foi feita uma pesquisa aí no final da década de 90, e nessa pesquisa deu que a Bíblia é o livro mais lido no planeta. Mas 70% dos cristãos não lê a Bíblia diariamente. Isto é assustador, né? Porque não lê a Bíblia diariamente, o nosso corpo se alimenta da carne, do pão, né? Mas o nosso espírito, a nossa alma se alimenta da palavra de Deus. O salmista no Salmo 42, verso 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo, através do quê? Da sua palavra. Então, tempo para estudar a Bíblia. Você tem que tirar um tempo para estudar a sua Bíblia diariamente. O terceiro tempo, tempo para trabalhar para Jesus. Você tem trabalhado para Jesus? Tem falado de Jesus para as pessoas? Tem tirado o seu tempo? Tem remido esse tempo, administrado esse tempo? E em quarto lugar, para encerrar, tempo para ajudar os outros. Você tem tirado um tempo para auxiliar alguém, para ajudar os necessitados? Capítulo 2, você medita ali do Evangelho de Marcos, né? A Bíblia diz que havia um moço ali, e esse moço, ele era coxo. E a Bíblia diz que 4 homens pegaram aquele moço ali, colocaram numa maca, e a Bíblia diz que levaram na cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava, abrindo o telhado, desceram aquele moço até a presença de Jesus. Tempo para ajudar os outros. Você tem ajudado alguém? Tem estendido a mão? Né? Os 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com toda a tua alma. E o segundo grande mandamento:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem praticado isso? Tem tirado o tempo para ajudar o teu próximo? Que Deus que nos abençoe. Até o próximo vídeo.